Na introdução do texto, antes de começar a introdução, o Alberto colocou essa passagem, eu achei tão bonita que eu fotografei e coloquei aqui. Tá? Os que desejam a liberação do sofrimento devem conhecer o Atman. E isto é conhecer a si mesmo. Já perceberam várias coisas aqui, né? Os que desejam a liberação do sofrimento, parece frase budista, devem conhecer o Atman. E isso é conhecer a si mesmo, Jung. As limitações pertencem à mente, que a gente estava falando. Não fazem parte da natureza do Atman. Atman é aquela centelha divina, aquela parcela de Brahman, se é que pode haver uma parcela, que vive, que está, que nos mantém vivos, que é a vida em nós. Somente com a grande espada do discernimento, que é Viveka, ou na tradição budista seria a espada de Manjushri, podemos cortar o que nos prende ao não Atman, ao que não é Atman. A Vidya, que é traduzido como ignorância, a avidya é queimada pelo fogo da sabedoria. Eu vou ter que parar nessa frase um pouquinho. Vejam, eu estou trabalhando com a ideia da gente ir avançando um pouco, em ter um pouco mais de conhecimento para ler com mais tranquilidade alguns desses materiais e poder aproveitar melhor. A palavra avidya, vejam, tem o mesmo que advaita. É não vidya. Vidya é gnosis. Vidya é sabedoria. A vidya é não gnosis, é não sabedoria, é não dhinana. Por isso é traduzido como ignorância. É I de negação, no latim, gno, de gnosis. Então, a vidya, que é traduzido como ignorância porque é não gnosis, porque é o contrário de vidya, sabedoria, ela é queimada pelo fogo da sabedoria, que deve vir de Atman, que está no coração de cada um de nós. Dizem os Upanishads, que Shankara então refere, medita no Atman, que existe em ti. O Atman é a verdadeira bem-aventurança. É o verdadeiro caminho da bem-aventurança. É o verdadeiro despertar. E essa passagem está tão inspiradora que eu bati foto da passagem no livro e trouxe para vocês verem. Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui começa a introdução. Né? Sugiro dar uma olhada. Página 10. Né? Então, na introdução, ele vai falar sobre que a gente tem na Europa, né, no lado ocidental daquele grande, da Eurásia, né, o grego, e o mundo grego, a cultura grega, e a filosofia grega, com Orfeu, Pitágoras, os pré-socráticos, Platão, o estoicismo, contribuiu para a formação cultural e filosófica. Já no Oriente, é a antiga Índia, a Índia antiga, né, que foi o fator primordial no aparecimento dessas importantes produções religioso-filosófico-literárias. Desde os antigos Vedas, que são anteriores a Siddhartha, tá? Eu não sei datar isso, tem muita discussão sobre isso, tá? E, consequentemente, os Upanishads, que é a parte final e mais nova nos Vedas, que fica no terceiro livro, no Atharva Veda, né? Até as últimas darshanas. Darshanas são chamadas as filosofias derivadas dos Vedas, tá? As filosofias indianas da Índia clássica derivadas dos Vedas. E as chamadas duas últimas darshanas são a Vedanta e a Yoga, ó, que você tinha perguntado, Vedanta e a Yoga, tá? Mas também são darshanas, a Mimamsa, a Nyaya, esqueci as outras duas, mas são 6, e vocês vão ver também sobre elas. Aliás, esse livro aqui está uma joia, os rishis, tá? Ele fala de cada uma das escolas e as suas características. Rishis significam sábios. Deixa eu deixar isso aqui.
E também tem, né, na Índia, dessa época também, o jainismo e o Buda Dharma, né, que é o chamado budismo. A língua grega no Ocidente e a língua sânscrita no Oriente é que foram as bases para essas tradições filosóficas. Vedanta Advaita é uma das 6 darshanas, como eu disse. Isso é o período dos sutras, que vai dos Vedas até logo depois de Siddhartha. Então, é antes do século I AC, né, termina as darshanas. A última darshana é considerada a última darshana gerada, né, são as duas, a Vedanta e a Yoga, e elas acontecem mais ou menos no século V AC. Elas iniciam ali pelo século V, VI, V AC. Nesse período, muitas obras valiosas difundidas em sânscrito foram, né, apareceram. E a fonte dessas obras em sânscrito é a sabedoria dos Mahatmas, ou seja, aqueles grandes seres, aqueles grandes sábios desse passado, 2.500 anos, né, transmitida a quem? Aos buscadores da luz, aos buscadores da verdade, e que ficaram anotadas por alguns desses buscadores, às vezes pelos próprios sábios, os próprios rishis, né, rishis, ou os próprios Mahatmas. Mahatma significa grande alma. Mahat é grande. Atma, né, Mahatma, aquele que despertou a Atma em si. Existe um núcleo original dos mestres da filosofia Advaita daquele tempo. Começa, como eu comentei antes, que está no texto, Badarayana, que sistematiza os princípios da Vedanta, Suka, que é o discípulo de Badarayana, e esses dois são contemporâneos de Siddhartha, Gaudapada, que é discípulo de Suka e vem logo em seguida, tá? Eu não me lembro a data exata, mas Gaudapada deve estar mais ou menos morrendo quando Siddhartha, mais ou menos nascendo quando Siddhartha está morrendo. Tá? Então, são datas muito próximas, né? E a geração seguinte é Patanjali, que é conhecido como Govinda, e Shankara, e os discípulos de Shankara. Então, possivelmente, todos esses tiveram contato com o próprio, alguns deles com o próprio Siddhartha, mas todos tiveram contato com o círculo inicial do Dharma pós-Siddhartha Gautama, que foi estabelecido por Ananda, o seu principal continuador, e Madhyantika, que é o discípulo de Ananda. E isso aconteceu em Kashmir. Tá? Vão guardando essas ideias, porque isso vai explicar muito dos detalhes. O que são isso? Grandes almas preocupadas com a nossa humanidade, né, preservando e difundindo a Brahma Vidya. Vidya, sabedoria, de Brahma. Então, a sabedoria divina, a sabedoria desse absoluto, desse todo. Os rishis dos Himalaias, muitas vezes são chamados assim, porque Kashmir, para quem não lembra, eu ia botar o mapa e esqueci. Kashmir fica bem a noroeste da Índia. A Índia tem aquele biquinho de baixo, assim, o sul da Índia, aí ela faz assim, e ela vem e tem o noroeste aqui. No noroeste da Índia é a região de Kashmir, e lá foi a região onde muitos desses grandes sábios viveram, não deve ser por acaso. Isso é exatamente à esquerda e ao sul, um pouquinho ao sul, ao sudoeste dos Himalaias. Né? Os rishis dos Himalaias meditavam, recitavam hinos do Rig Veda, que o Rig Veda é a parte principalmente dos hinos. Estudavam os Upanishads e inúmeros Gitas, talvez os redigiam, esses instrutores aqui são rigorosamente contemporâneos da produção, da geração de alguns desses Upanishads e de alguns desses Gitas. Jane, Gitas, eu já ouvi falar do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um dos Gitas. Gita significa canção, ou hino, tá? Então, Bhagavad Gita é traduzido como a canção do Senhor. Bhagavad, né, é o Senhor, o mestre. E Gita, canção ou hino.
Então, existem vários Gitas, né? E a gente andou publicando, aqui nesse livrinho também tem vários Gitas ali publicados. São canções, para quem gosta de ensinamento na forma de poesia, de poema, de canção, de hino, sugestão, tem vários aqui, nós vamos estudar, né? E eles se dedicavam aos ensinamentos, a esses ensinamentos provenientes de onde vem a luz, ou seja, do Colégio do Oriente. De onde vem a luz? De onde nasce a luz? Aqui na minha casa é desse lado, do leste, tá? Do Oriente. Nos Vedas, no Brahmanismo, que é chamado Sanatana Dharma. Dharma é o sentido de verdade, daquilo que sustenta, né? Que vai sustentar a sabedoria. E Sanatana é o nome que se dá à tradição que é dos Brahmanes, né? O Brahmanismo ou Sanatana Dharma. Nos Upanishads, na filosofia Vedanta, esse princípio fundamental é Brahman, o um sem segundo, o absoluto, o Paramartha, a realidade última. São diferentes nomes que a gente vai ver em diferentes tradições ou nessa mesma tradição. E isso que se manifesta nos seres como Atman. E Atman é o quê? A vida que dá vida, a luz primordial, o Cristo em cada um de nós. O despertar aquela centelha de luz que vive em cada um de nós e que nos faz unos, e que nos faz saber, no sentido de sabor, e conhecer, no sentido cognoscer, gnóstico, aquilo que de fato somos, aquilo que de fato é. Isso é o tema central em todos os sistemas que abordam a metafísica, a cosmogonia, numa visão, diz o autor, avançada sobre a realidade, que parte de um princípio uno, desse todo. Daqui a pouco vocês me deram alguns exemplos. Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, que é uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, né, e que trouxe para o Ocidente muitas desses ensinamentos nas suas obras, especialmente na Doutrina Secreta, chamou na Doutrina Secreta, né, isso de a lei una fundamental, que é aquilo que mostra a unidade radical no sentido de ser raiz, a unidade raiz de tudo que existe. Nada existe fora disso, que é o todo, que é o Parabrahman, que é o absoluto. Nas instâncias de Dzyan, que ela traduz, e que são a base, a raiz do que é chamado a doutrina secreta, nas instâncias de Dzyan está o tema do absoluto. Um princípio onipresente, eterno, onipotente, sem limites e imutável. E ela descreve isso bastante bem no proêmio da doutrina secreta, que está no volume 1. E nesse material, uma das referências que ela dá, e uma referência importante, é justamente o Mandukya Upanishad, que é um dos textos principais que a gente tem aqui no livrinho, e que é atribuído a sua escrita, Mandukya Upanishad, ao próprio Gaudapada, ou a um antecessor dele, e ele faz um extenso comentário ao Mandukya, o Mandukya Upanishad, que é um Upanishad muito importante, muito significativo, que tem relações com vários outros materiais, e nós vamos estudá-lo aqui ao longo dessas próximas semanas, e que é base para o entendimento dessa questão da realidade absoluta, ou raiz sem causa de tudo, né? Que é uma premissa básica de todo o sistema dessa cosmogonia. Saber, perceber, entender, compreender que existe algo a partir do qual o resto se manifesta e que esse algo nunca é desfeito e que ele não é um nada, mas ele é um pleno. Porque tudo ali está, mas nada nada ali é partido. É tudo uno. Não que seja a soma de todas as coisas, mas ele simplesmente é aquilo que é.
Esse ensinamento foi o fogo vivo, diz o autor, presente no coração dos Upanishads, do Bhagavad Gita, do Uddhava Gita, que é mais um desses Gitas importantes, né? E de outros tratados daquela época. A partir de Badarayana, que é o Vyasa, o sistematizador das primeiras ideias da Vedanta Advaita, e dos seus Brahma Sutras, que é o principal texto pelo qual ele é conhecido, Gaudapada e seu Mandukya comentado, né? E também a partir de Badarayana, de Gaudapada e de Shankara, com seus textos, um dos textos de destaque é o Vivekachudamani, né? E ele tem vários textos, e da sua escola, com seus discípulos, a tradição da Vedanta Advaita é impulsionada. E no livro, Alberto cita dois yogis filósofos que expõem também ensinamentos dos Upanishads, que são Yajnavalkya e Uddalaka. Shankara, botei entre aspas, isso eu copiei direto do texto. Shankara, do texto Atma Yoga. Após receber a transmissão de Govindapada, seu guru, Govinda, por meio da reflexão nas instruções orais e do mergulho na vivência de Atma Yoga, essa união, essa vivência, essa prática de Atma, teve um despertar para a força viva do Atma Brahman, dessa união Atman Brahman, o que habita, ou habitava, no lótus do seu coração, de Shankara. Com isso, Shankara tornou-se um elo vivo da linhagem Advaita Upanishads Vedanta, dando voz a esses preciosos ensinamentos. Quando a gente fala de Vedanta, e de Vedanta Advaita em especial, o nome mais destacado e mais conhecido, mais referido, é o nome de Shankara, mas ele não é o único, né? A tradição Advaita é anterior, é importante chamar a atenção disso, isso o Alberto chama a atenção no livro, é anterior a Badarayana e Shankara. Mas a estruturação, a organização dessa filosofia, que foi chamada Vedanta Advaita, é que é do tempo de Badarayana, e que foi bem divulgada por Shankara. É uma filosofia esotérica antiga, e o núcleo do ensinamento foi o núcleo do ensinamento da metafísica dos yogis filósofos dos Himalaias. E aí eu coloquei algumas frases que ilustram isso. A realidade é uma só, o Brahman, ou a realidade una absoluta não diferenciável. Isso são as ideias da Vedanta Advaita. Esse é o mesmo que o Ein, do Ein Sof, que vai dar no Ein Sof Hour, do Zohar, né, na verdade, do livro Sifra Zenitá, que é o livro do mistério, que está no Zohar, da tradição cabalística Tanaim. Desse todo, né, que é negativo porque ele não é algo, surge a multiplicidade. E aí o Alberto coloca tudo isso no livro, eu só sintetizei. Mais um exemplo, João, o gnóstico Advaita, o João Lázaro, né, o João do Novo Testamento, refere, no princípio, o Logos estava com Theos. Então, no princípio, Atman estava com Brahman. E o Logos era Theos, ou seja, Atman era Brahman. A luz que vem ao mundo é Atman, o Logos, Nus, Devi Prakriti, é a face Shakti de Shiva. E aí a gente vai precisar estudar os Shiva Sutras. E já chegando no final da introdução, opa, peraí que pulei. E esses personagens todos, né? Aí o Alberto vai falar ao longo do livro um pouco sobre os personagens, mas o nosso foco aqui é Shankara. Então, ele chama atenção, e eu acompanhei isso, que dados mais fidedignos sobre Shankaracharya se misturam com relatos lendários, como é muito comum, né? As agiografias. Informações realmente históricas de Shankara são difíceis de ter acesso, de obter. O Shankara Vijaya, que é um texto poético, não é histórico, ele tem muitas
divergências com aquilo que tem lógica e coerência e com dados mais fidedignos, né? E ele é bem posterior ao tempo de Shankara. E nele se misturam mitos, lendas, com dados supostamente reais. Então, essa obra, que é chamada de uma biografia poética de Shankara, ela não serve como fonte para conhecer o personagem, a personagem. É dito que, aos 8 anos de idade, Shankara teria ido em busca de um instrutor que ele queria ser instruído por Gaudapada. Mas o Gaudapada já era bastante avançado e Shankara tinha 8 anos, era um pequeno. Então, esse o encaminha para o Govindapada, que se torna, então, o seu guru, e esses três, na verdade, viviam em Kashmir. E aí, uma outra coisa para a gente saber também, que há um relato sobre a morte de Shankara, aos 32 anos. Gente, ele escreveu muita coisa, e fez muita coisa, mas aos 32 anos ele desaparece. E há um conflito nos relatos sobre o desaparecimento dele. Num, ele está nos Himalaias, entra numa caverna e desaparece. E em outro, ele estava com discípulos no sul da Índia e sumiu. O Alberto é bastante intuitivo e às vezes ele tem algumas reflexões. E aí ele trouxe uma reflexão para a gente. Mas quem sabe Shankara teria saído de Kashmir, onde ele atuava, ido para o sul, seguindo um rio. Ali tem muitos rios que saem de Kashmir e desaguam no... Como é que chama ali? Aquela ponta de mar que entra entre a Índia e a Arábia. Você sabe ali, o mar que entra ali, né? É o Mar da Arábia, né? Quem sabe ele tenha seguido um rio que ia até o mar e, pegando um barco, foi bem para longe, para continuar o seu trabalho, que talvez fosse muito maior do que só o que ele vinha fazendo ali, oculto, filosófico, em uma outra parte do planeta. Essa era a época de Pitágoras. Interessante, né? Pitágoras que visitou a Índia, isso é bem documentado. Interessante, né? E também a época dos pré-socráticos, que também, se vocês lerem os rishis, vocês vão ver também, tem muito ensinamento indiano nos pré-socráticos. Um dos seus principais discípulos de Shankara é Sureshvara, que ele fica, então, na coordenação da escola de Shankara, tendo atuado intensamente. Mas o que teria acontecido com Shankara, de fato? Veremos nos próximos capítulos do livro, a partir de quinta-feira que vem, tá bom? Perguntas? Comentários? Acrescentem. Levanta a mãozinha. Yara, tem alguma coisa aí nos escritos? Tem algumas coisas que os tímidos que não querem falar resolvem escrever. Ok. Ó, tem duas perguntas que eu acho que tem uma relação com a outra, né? O Guilherme disse que pensou que Atma poderia ser o Cristo do gnosticismo. E qual seria essa diferença entre Atma e Logos? E a Cristina, ela faz uma pergunta que tem a ver com o ser humano individual, em comparação com o Atman e com o Uno. Eu vou ler a pergunta dela. O ser humano tem a possibilidade de se conectar diretamente com o Atman, certo? Nesse estágio, é como se estivesse no Uno, já que o Atman é igual ao Uno, porém ainda assim, mantendo consciência de si mesmo. É algo assim? Eu não tenho essa experiência, Cristina. Gostaria de tê-la, mas baseada na minha leitura, né, e nas minhas vivências, eu entendo exatamente assim. Essa é a nossa busca. Reencontrar o nosso caminho de retorno à casa do Pai, descobrindo-nos como filhos do Pai, né? Cristo é o Filho do Pai. Cristo é Atma, que é Logos, e respondendo a outra questão, sim, assim entendemos.
respeitando o que a gente falou antes, não é que uma coisa é a outra, igual, idêntico, tal, mas o conceito como ele é compreendido, discutido, mostra que provavelmente se está referindo ao mesmo princípio, né? E este é descoberto, quase todas as tradições vão mostrar assim, inclusive a alquimia Rosa Cruz mostra a rosa no centro da cruz, dentro do coração, né? No budismo, você entra no seu coração para fazer esse despertar. No cristianismo, a mesma coisa, é sempre no coração, é no centro do ser, onde reside a verdadeira luz, que em a encontrando, os ismaelistas, os islâmicos ocultistas vão dizer o mesmo, você encontra o verdadeiro Atman, o verdadeiro, e portanto, como ele é idêntico a Brahman, você encontra o caminho de volta, o todo. Se mantém ou não tal individualidade, diz a tradição que ao elevar-se de tal forma, os mestres escolhem permanecer no mundo despertos, na tradição gnóstica chamada de vivos, né? Se mantêm vivos, despertos, independente de seu corpo físico vivo ou não, porque tem em si desperta a verdadeira vida. E assim, sabem-se idênticos a todos, idênticos ao Pai, idênticos ao Cristo, ao Logos, ao Atman, porque a Atma está em cada um de nós, e assim conecta todos nós, como filhos de uma mesma e doce mãe, como nascidos de uma mesma e única luz, de uma mesma e única força, né? E a gente vai ver os místicos falando disso também. Em todas as tradições a gente vai ver isso, né? No sufismo isso aparece. Então, eu acho que o caminho é exatamente isso que vocês estavam falando. A Yara não, a Cristina e alguém que estava antes dela, que eu perdi o nome. Sim, há também nós a esperança de glória. Concordo, Bianca, exatamente isso que eu penso, né? Ainda bem que temos Atma em nós, porque isso é o que garante a nossa condição de estar despertos agora. Sim, D'Alembert, exato. Se a gente mata essa luz em nós, apaga, abafa, e quanta coisa a sociedade faz com a gente para tentar fazer isso, quando a gente mesmo não faz com a gente, né? Nós vamos perder a nossa possibilidade, né? Então, é uma escolha que nós temos que fazer. Mas isso eu só estou refletindo a partir do que eu pude pensar e conhecer aos poucos, né? Yara, mais alguma? Alguém quer levantar a mãozinha? Tem outra aqui do Guilherme. Shankara seria considerado um iluminado como Gautama? Um Mahatma seria um iluminado? Daria para fazer um paralelo àquele que desperta o Cristo com alguém que atinge a iluminação? Alguém que despertou o Atman? Em todas as tradições, Guilherme, esotéricas, ou pelo menos em várias que eu conheço, esse avançar na senda, o caminho de luz, se dá em etapas, não se dá em pulos. Não é assim, hoje eu estou aqui e resolvi me iluminar, puf! Isso não acontece. É um caminho de desintoxicar-se, despir-se, tirar as contaminações, higienizar-se, purificar-se, porque senão não tem como, né? Você não vai entrar na casa do rei todo sujo de barro, né? De sujeira fedendo, né? Então, preparar-se, buscar em todos os níveis, emocional, mental, físico, todo. Então, isso se dá em etapas. Então, sim, despertar o Atman, reconhecer essa condição, né? Nessa busca, vai sendo por etapas, por passos, igual no cristianismo, despertar o Cristo em vós, da mesma forma. E isso é o que se chama
iluminação. Assim, a iluminação vai se dando por etapas, né? É considerado, do que eu conheço, na nossa humanidade, que o único que, mais recentemente, alguns 2.500 anos atrás, alcançou um estado de plenamente iluminado, teria sido Siddhartha. Mas junto com ele, como eu estava dizendo, todos aqueles personagens ali que a gente leu hoje no livro, estavam ali perto, junto. E provavelmente, pelo destaque que tem e pela forma como trazem palavras de sabedoria, e pelo próprio fato de estarem próximos de Buda, né, de ter aprendido direto com eles, vocês conseguem imaginar o que seja aprender direto com o iluminado? Não com a Jane, né? Então, assim, ter essa possibilidade vai te permitindo ir tirando um pouco dos excessos e se preparando melhor para encontrar esse caminho. Então, eles têm diferentes níveis, não importa muito, o que importa é o próximo passo que cada um de nós dá. Não importa muito em que nível se está. Importa que a gente faça o próximo passo, e o próximo passo sempre vai ser busca de sabedoria, busca de purificação, busca de verdade, capacitar-se e por uma motivação correta, que é a motivação pelo bem de todos os seres. Quem pensa só em si, eu vou me iluminar, já começou errado. Já começou errado. Está fácil de cair no buraco. Então, muito cuidado com isso, né?